Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Dentro da Área, direto dos estúdios da TV Litoral Sul. Você acompanha o nosso programa ao vivo, também pela nossa fanpage e pelo portal TV Litoral Sul. Você acompanha sempre ao vivo, das 10 às 11 horas da noite, nas segundas-feiras. Hoje, é claro, feriado em Criciúma, mas a gente está aqui ao vivo, trazendo as principais informações do Criciúma e do futebol brasileiro e além de outros esportes também. Nós temos apoio de Vigilância Radar, RF Sul, sua concessionária Volkswagen Man Caminhões, Colina Volkswagen, Tintas Farben, a tecnologia das cores, Previmec, Ponto das Tintas, Fancred, Yazig e Oceano Brasil. Procure os mais novos lançamentos de camisas de passeio do Criciúma, tanto para mulher como para homem. Você encontra na loja Tigre Maníacos. Participe do nosso programa de várias formas. Nós temos o 3437-9767, o telefone, o nosso WhatsApp 988-235031, que já está aparecendo aí na sua tela, e também no nosso Facebook, programa Dentro da Área. Mandar um beijo especial ao Milioli Neto, que está nos assistindo lá no hospital hoje. Que bom, né? Beijo no coração. Que saudade. Que saudade. Quase 6 meses já. 6 meses? O último programa acho que foi dia 21 de junho. Não sei se foi dia 21 de junho, foi em junho, mas é isso aí. Um abraço especial a ele, também ao Altair Bach, da Radar, que a Radar ganhou um prêmio fora, né? Foi na Argentina, e R$20 mil. E esse dinheiro foi dividido em duas instituições aqui da nossa região, uma Casa Guido e outra CVV que faz um apoio fantástico aí àqueles que têm depressão e que pensam em tirar sua vida. E o CVV, o Centro de Valorização à Vida, é muito bacana. E a Casa Guido também, que todos já conhecem. Então, parabéns a todos aí, principalmente ao Altair, que tem essa visão tão bacana de ajudar os outros. Muito bem, boa noite. Né? Um abraço, um grande abraço ao Milioli Neto. 20 anos, né? Eu estou com o Milioli e agora faz uma falta danada, né? Esses 6 meses parece que são outros 20 anos aí, né? Mas temos algumas coisas a ressaltar, né? O Tubarão, campeão da Copa Santa Catarina, vai para a Copa do Brasil. O Tubarão, eu entrevistei o Luiz Henrique, que é o gestor lá. É uma gestão diferente da nossa aqui. O Tubarão tem participação, é uma série bem diferente. E com ideias muito interessantes. Então o Tubarão acabou empatando aí com o Brusque, né? Ganhou a Copa Santa Catarina, vai para a Copa do Brasil, que deve ter de largada, a primeira fase deve ser 500 mil mais ou menos, que já ajeita um time do Porto do Tubarão, né? Para começar a temporada, né? E já que a Copa do Brasil vai pagar 68 milhões para o primeiro colocado, né? Um negócio muito atrativo para o ano que vem. Nós tivemos aí um empate 2-2 entre o Araranguá, que está voltando, né? E de uma forma bastante interessante, ao futebol da Alarme, a Taça Carvão Mineral, 2-2 com o Caravaggio, no campo do Caravaggio, e também o Parajás, que está sendo realizado aí em Criciúma, com algumas competições muito interessantes. Acaba só na quarta-feira, Criciúma está indo bem, ganhou o tênis de mesa, classificou na maioria das modalidades da bocha. Vale a pena assistir, viu? Eu estive lá no ginásio hoje vendo um jogo de cadeirantes, Criciúma ganhou de Florianópolis no handebol. É um negócio impressionante, né? Impressionante a forma como o pessoal joga, como eles se doam, como eles aprenderam a jogar, como eles se adaptaram e como mostram que algumas pessoas com algumas deficiências podem ser extremamente úteis a si próprio. E penso até e peço às pessoas que têm filhos aí com algum tipo de deficiência, certo? Ou amigos, que levem eles no ginásio. Nós temos até amanhã e amanhã e depois ainda tem basquete, tem handebol, tem bocha, certo? Tem um futebol aí, uma série de coisas muito interessantes e que vale a pena ver para nós às vezes até nos envergonharmos de algumas limitações que colocamos em nós mesmos. Então é um negócio bem interessante. Vamos conversar com nossos amigos convidados aqui, né? Sobre muita coisa boa. O Criciúma que está atirando para tudo que é lado, né? O Criciúma tem uma metralhadora, não acertou em ninguém, né? Mas vai acertar, certo? Daqui a pouco. Eu espero que o tiro seja no lugar certo. E sobre a incrível final da Série A, né? Com os rebaixados e com a Libertadores, a Chapecoense, mostrando aí uma condição de recuperação inacreditável, né? Tudo isso são assuntos do nosso dentro da área de hoje. Nós temos como prêmio hoje um chaveiro e uma toalha personalizada da Colina Veículos, um frango assado, maionese, 2 litros de refri, cortesia quiosque do Tigre e também uma camiseta da Oceano Brasil, imperdível. Os canais de comunicação estão aí na sua tela, você interage conosco.
Nós temos aí hoje os convidados, Ney Constante. Vou falar do Emerson. Vai falar do Emerson. Vou. Ney Constante, bem. Boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. E o Plácido Pizzetti também, boa noite. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui. Eu ia dizer que também estaria aqui hoje o Emerson Almeida, né? Mas ele não pôde vir a tempo, ele está em Porto Alegre, não deu para chegar. E, inclusive, as pessoas já estavam interagindo conosco no Facebook. Exatamente. Né, é porque, na realidade, a gente não tem mais a quem recorrer, né? E o cara hoje é o Emerson Almeida, ele é o diretor executivo, vai ter que assumir de forma definitiva o que ele não fez até hoje, né? Era para ele que nós iríamos perguntar uma série de coisas aí sobre as renovações, sobre as vindas de jogadores, o técnico principalmente, essa situação aí que apareceu agora do João Henrique, né? Com um negócio preocupante, né? Lamentável. Se nós vamos perder o João Henrique, então nós perdemos todo mundo, né? Já perdeu. Ora, né? Se o Criciúma não tem condição de segurar o João Henrique, então vai segurar quem? Ou vai trazer quem para cá? Então, o Ney está mais por dentro disso aí, eu estou acompanhando a distância, porque quando eu ouvi essa notícia, primeiro que eu não acreditei, né? Eu não acreditei que o Criciúma fosse deixar acabar o contrato do jogador para depois renovar. Negociar. Exatamente. É um negócio que, olha, eu fico indignado com isso, porque assim, ó, o Criciúma renovou o contrato com alguns jogadores aí que nem precisava renovar, né? Para o ano que vem, não sei o que e tal. Pô. E com o garoto que tem o potencial, que apareceu, que foi o que melhor apareceu aí, né? Nos últimos tempos, vai perder o Fortaleza, né? Tá, perdeu. Ele já assinou um pré-contrato com o Fortaleza, então ele passou, inclusive, por cima do seu empresário, né, que é o Botega, ali de Porto Alegre. O Botega, inclusive, ficou bastante surpreso com essa situação, mas a família dele, a mãe e o irmão é quem receberam o contato do Rogério Ceni. Foi o Rogério Ceni que ligou para a família dele. A negociação toda foi feita entre Rogério Ceni e a sua família. E o João Henrique é só um pré-contrato, agora não tem mais volta. A menos que o Fortaleza desista, né? Não vai, né? Não tem como. Jogador barato, jovem, né? Tem 25 anos. 24 anos. Agora 24. Foi uma grande perda para o Criciúma, porque foi o jogador que surgiu. O João Henrique está aí faz mais de um ano, a gente sabe disso, né? Mas sempre teve... foi deixado de lado, né? Porque ele é um jogador bastante introvertido e tem essa dificuldade de se manifestar. Então, acabou que ele surgiu agora e... Mas eu nem quantas vezes nós aqui, eu, tu, Pizzetti, todo mundo, quando é que eles vão olhar esses meninos? Né? Exatamente. Quando é que eles vão olhar o Carlos Eduardo, o João Henrique? Isso foi falado centenas de vezes por todos nós aqui, né? Que olhamos futebol e que enxergamos um pouco de futebol. Agora, infelizmente, as pessoas que estão dentro do Criciúma, não sei se vocês pensam assim também, ou os caras são cegos, certo? Ou são burros. Ou é cego ou é burro. Eu acho que tem interesses aí, né? Porque não é possível que tu deixe de lado o João Henrique para colocar o Maranhão, tu deixe de lado o Carlos Eduardo para colocar Maicon Silva, para colocar Diogo Oliveira. Mas que interesse teria, por exemplo, o único jeito de ganhar dinheiro é tu renovar com o João Henrique, né? É investir na base. Tu vai ganhar dinheiro com o Maranhão? Claro que não. Ou com o Diogo Matheus? Não vai ganhar nunca. Não, mas é uma visão equivocada, né? Por isso que eu digo, tu é cego ou é burro. Visão equivocada. Não me aperte que eu vou ficar na segunda opção. Hein? E o João provou nos últimos jogos que ele tinha totais condições de jogar no Criciúma. Então, foi uma grande perda. É lamentável a perda do João Henrique. Eu acho que o Criciúma pisou na bola, porque deveria ter chamado o atleta para renovar antes do vencimento do contrato. É assim que se faz hoje em dia. Não é esperar vencer o contrato. Venceu, ele terminou o campeonato, ele foi para a casa dele com a sua família e ele estava livre para fazer o que ele quisesse. Ele é do interior do Rio Grande do Sul. Pizzetti, o que tu acha disso? Mas antes de entrar, eu também queria mandar um abraço, assim, bem do fundo do meu coração para o Milioli e que desejar melhoras. Também um parabéns para o meu companheiro do Conselho Deliberativo do Bairro da Juventude, o Altair Bach, que ganhou esse prêmio em Buenos Aires e muito gentilmente dividiu com duas instituições muito... O Bach é um cara muito legal, né? Duas instituições muito carentes. Então, parabéns para o Bach. Com referência a esse incidente, ou essa falta... Isso é um acidente. Essa falta de visão do Criciúma, e eu vou um pouco mais além. Várias vezes, em outras oportunidades, em outros programas, eu disse assim, quando eles falam que o Criciúma tem projetos para subir, eu vou fazer um projeto, que projeto é esse? Que ele não consegue segurar... Não foi só o caso do João Henrique.
Todos os demais que saíram por empréstimo, por qualquer coisa barata, por qualquer sempila, nós perdemos quantos jogadores que hoje com certeza nós estaríamos na Série A e com eles muito mais valorizados. E não precisa nem elencar aqui, todo mundo sabe que são. Começando com o Maidana, que foi para o São Paulo, do Marlon, do Ezequiel, do Roger Guedes, do Gustavão e por aí afora. Olha, quanto, e alguns ainda que eu não falei aqui. Se mantivesse... Teria um time da casa hoje. Então, estaria na Série A com certeza, com esse time, e os jogadores muito mais valorizados. Hoje eles poderiam sim vender esses jogadores por muito mais do que quando emprestaram, quando venderam. Mas então, o que me chama a atenção, Pizzetti... Isso é amadorismo puro. É o seguinte, é que se o Criciúma tivesse feito grandes negócios com o Marlon, Ezequiel, Roger Guedes e os outros meninos, o Iago Maidana, né? Tudo bem, mas o Criciúma não fez nenhum bom negócio. Mas essa fragilidade... Fez péssimos negócios, então, péssimos contratos. Esse negócio igual do Roger Guedes não existe no essa mundo, fragilidade, né? Que tu diz assim, como é que tu vai aqui te entusiasmar? Não, porque nós vamos subir, porque o Criciúma vai ter um projeto. Que projeto? O projeto começa ali, primeiro, observar, ser profissional e saber, isso que tu falou, que os jogadores estão na iminência de vencer o contrato e já se antecipar, né? Ir lá e negociar com o jogador, né? Mas o senhor, infelizmente, não tem isso. Na realidade, o João Henrique nunca foi uma aposta do Criciúma. Passou a ser agora por uma necessidade. Verdade. Sim, claro. Não teve opção, não teve opção. Não teve opção de jogar o João Henrique, né? E deu aí, mas veja bem, o Carlos Eduardo jogou, acho que um dos primeiros jogos do... Fez gol de falta. Foi, né? Jogou contra o Brasil lá, eles jogaram aquela liga. E jogador versátil que pode ser aproveitado até na lateral esquerda. Por que esse jogador não jogou 2 ou 3 jogos durante o campeonato? Por que será? Porque eu acho que é aquilo que ele falou, porque tem esses jogadores que o empresário exige, que dizem até que tem alguém que ganha um percentual pelo jogador estar jogando, não sei se isso é verdade, mas se especula. Então claro que se isso é verdade, o empresário diz, não, tu tem que colocar o meu jogador. Exatamente. Mas o empresário que está ligado ao Criciúma hoje chama-se Genivaldo, né? Eu não o conheço pessoalmente, agora ele tem feito um mal muito grande para o Criciúma, né? Esse Genivaldo. Ele só enfia bomba aqui pra gente. Mas não é o homem de confiança. E o pior é que ele enfia minhoca na cabeça dos caras, né? Mas ele não é o homem de confiança do presidente. Mas ele está fazendo mal para o Criciúma. Porque se ele é um cara que faz o bem para o Criciúma, ele não ia colocar no Criciúma esses jogadores que vieram aí, né? Mas o empresário o cara trouxe o Maranhão e enfiou o Hélio Paraíba. Sim. Entende? Não é isso? Sim. Pronto, acabou para começar por aí. Levou o Ezequiel para o Cruzeiro, levou o Eduardo, irmão do Ezequiel, foi ele que levou para lá. Então ele está com o bolinho na mão, né? Está com o controle na mão. Mas aí falta, eu acho, um pouco mais de profissionalismo da própria direção, né? De evitar tudo isso. Que não tem projeto, não adianta falar, exemplo, não tem projeto. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? 2 jogadores venceram um contrato agora e o Criciúma tinha interesse. Um era o João Henrique e o outro é o Rafael Silva, né? Com o Rafael Silva, o Criciúma abriu negociação. Um motivo para eu ter certeza de que o João Henrique, o Criciúma não estava nem aí para o João Henrique. Achou... A preocupação achou que ia... Achou que negociar. O João Henrique, vem cá, ganha quanto? 10? Então 15 quanto? Não, até porque, como o Ney falou... O Veleto falou, o Botega falou que já estava negociando com o Criciúma e as negociações já estavam bem avançadas. E que ele revelou hoje, inclusive, que o salário que o João Henrique vai ganhar no Fortaleza, talvez o Criciúma fosse pagar mais para ele aqui. Ney, ele não assinou com um bom contrato no Fortaleza. Mas eu até acho que o João Henrique não estava nos planos do Criciúma. Ele não foi aproveitado nunca, ele foi agora nos últimos jogos, porque não tinha mais ninguém. Porque não tinha opção. Não tinha mais ninguém. Então eu acho que ele não estava nem nos planos. Aí deu certo que o rapaz apareceu um pouco mais, e aí... Exatamente. Agora, o grande problema do Criciúma hoje não é, na minha opinião, né, particular, sei que vocês pensam aí, o Ney também é do Conselho, o grande problema do Criciúma não é mais time de futebol, é o clube. Porque nós estamos perdendo por entre os dedos o clube. O Criciúma está sumindo. Está perdendo interesse. Né? Como é que você vai conseguir? Como é que tu vai arrumar um sócio hoje? Como é que tu vai pegar vamos abrir uma campanha de sócio agora, certo? Quantos sócios o Criciúma colocaria de hoje até o Natal? Nenhum. Não. Nenhum. Não, ao contrário, ia sair. Vai perder. Nenhum. Vai perder. Por quê? Em função dessas ações. Então hoje o grande problema do Criciúma é a marca Criciúma, que tem que ser resgatada e recuperada. Agora, para fazer isso, tem que agir um pouco mais e não adianta essa choradeira. O Criciúma tem uma situação nas mãos aí que ele pode dar uma ajeitada em toda essa situação, em relação ao clube, em relação ao retorno do associado. Hoje eu acho que o Argel é uma unanimidade. Eu não gostaria de ter o Argel ali, mas ele é uma unanimidade diante do torcedor. Então o que tem que fazer? Ora, o torcedor está pedindo um treinador.
Faz um esforço a mais para trazer o cara. Tudo bem, tem aquele problema. O Argel vem para cá, é o contrato de 1 ano. Hoje é tudo diferente. O contrato do técnico vai para o BID, tem que ter contrato de 1 ano, essas coisas todas. Então, aí o Argel chega aqui, faz um contrato de 1 ano, é mais caro, é o mais caro de todos. Aí o que vai acontecer? O Argel 3 meses não dá certo. Tem que mandar o Argel embora. Mas isso pode ser com qualquer um. Pois é, mas aí quem é que vai dar esse respaldo? O problema é trazer o Geninho e tem um infarto aqui. Mas são os antecedentes do Argel, que ele não fica 1 ano em time nenhum, nunca ficou. Então é isso aí que agrava essa coisa. Mas técnico ficou, me diz 3 técnicos que ficaram 1 ano no time hoje. Qual aqui no Brasil? No Brasil? O Claudinei ficou 1 ano e meio no Havaí. Não, esse do Corinthians. Não, ele subiu o Havaí. O do Corinthians. Tá bom, bem lembrado. Claudinei, o Jairzinho. O do Corinthians. O Jairzinho, do Corinthians. Esse do Grêmio. O Renato. Não. Claro. Tá desde o começo? Tá desde o começo. 4. Não, mas tem mais. O Mano tá dando desde o começo. Também, desde o começo. Mano, desde o começo do campeonato. Pois é, mas estamos 5, então. Não, mas tem mais. São 20 clubes, são 40 clubes, são 60 clubes. Não aguenta. Esse é um risco que tem que correr. Agora eu concordo contigo plenamente. Porque assim, uma das formas de tu recuperar ou chamar alguém é atender alguma solicitação, né? Anseios, por exemplo. O pessoal que quer um Argel, traz o Argel. Pronto. Pois é, mas aí nós temos Quanto é que é? É 100 mil. Negocia. Mas baixa aí, um pouco. Nós temos um outro problema, Coutinho. Lembra do caso Cláudio Gomes? Enquanto o torcedor, as redes sociais era diário. Se o Cláudio Gomes sair, nós retornamos para o clube. Quantos torcedores retornaram com a saída do Cláudio Gomes? Mas não retornaram porque ele acabou com o clube. Mas ele acabou com o clube, né? Tudo bem, ele acabou com tudo, ele acabou com a torcida, acabou com o clube. Certo? E agora, o problema é que na saída do Cláudio Gomes, certo? Entrou o Dalfarra, meu amigo. Saiu o anterior. Aí entrou o Dalfarra e aí não chamou ninguém. É terra arrasada. E se sai o Cláudio Gomes e entra o Moacir Fernandes, certo? Ou entra uma pessoa benquista, certo? Não, e o contrário. E hoje tem muita gente que diz assim, que saudade do Cláudio Gomes, tu viu? Não, saudade do Angelone. Sim, mas por quê? Claro, que a simbiose, né? Os dois. A gestão no futebol do último ano do Angelone foi a pior de todos os tempos. Por quê? Porque tinha dinheiro. Tinha dinheiro e não conseguia fazer assim, quero uma bicicleta nova. Aqui, eu quero não sei o quê. Pronto, tinha tudo. É verdade. Certo? Foi a pior gestão de futebol de todos os tempos do Criciúma, porque nunca, jamais alguém teve tantas facilidades como tinha naquela época. Verdade. Aí, tu sai de uma desgraça daquela e entra o Dalfarra daquele jeito, e o Dalfarra só foi mudar lá na frente, né? Sim. Lá depois que veio o Edson Gaúcho, aí que ele deu uma segurada. Não, e outra coisa, né? Mas até hoje o pessoal não acredita nele, né? Não, e outra coisa, isso aí é coisa não existe profissionalismo. Primeiro que não pode estar dizendo quanto é que vai pagar, quanto é que o time pode pagar, quanto é que o clube pode pagar para o jogador. Eu também não sou o Argel, exatamente pelos antecedentes dele, que até hoje não deu certo com nenhum time. Ele faz aquele, como ele falou o Sandro, de que parece que ele meio que dá o ópio para a torcida, porque ele faz aquele estardalhaço e depois é a grande decepção. Mas agora, se eles quiserem... Mas peraí, deixa eu te complementar. Se realmente eles quisessem, vamos ter o nosso projeto com o Argel. O Argel é o cara para fazer o nosso projeto funcionar. Nunca que eles poderiam deixar de trazê-lo por uma questão de 30 mil reais. Eles teriam que trazê-lo de qualquer maneira. Veja bem, Plácido. Não é por 30 mil reais que tu vai... Não é 30 mil, né? Veja bem. É 30 mil por mês, né? 30 mil por mês? Por mês. E aí? Por mês. Mas olha só, o Criciúma até agora, o Criciúma não falou nada sobre o Argel. Falou. Não, o Criciúma disse que eu ouvi, sei, mas era um. Não, mas eu ouvi, e não só eu, porque ele deu uma entrevista, o presidente dizer que nós só podemos pagar 70 e ele quer 100. Tudo bem, mas até agora quem disse que estava acertando com o Criciúma, negociando com o Criciúma, foi o Argel. O Criciúma nunca disse que estava negociando. Também não, disse. O Criciúma disse que o Argel era um dos Não, ainda perguntou assim, candidatos. está fechado, então com o Argel não tem mais jeito? Não tem nada fechado. Nós ainda estamos conversando. Mas o veio do Criciúma isso aí. Então vamos ver, o Argel nos últimos anos ele foi campeão. Ele subiu com o Criciúma, foi campeão no Figueirense, foi campeão no Internacional, foi campeão de mais. Vitória. Foi campeão no Vitória, mas ele não dá jeito nas coisas, não. Não, entre o cavalo e ele, eu prefiro ele, não tenho dúvida. E eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo que se o Criciúma quisesse fazer um projeto e o cara é o Argel, na cabeça dele... Tem que fazer um esforço a mais. Claro, rapaz. Sim. Por que não, é aquilo que eu falei. Eu não sou favorável, mas
por tudo que está acontecendo na cidade, na região, o Argel, se é o Argel, a torcida quer, tem que fazer um esforço para mudar. A imprensa quer também. Mas quer ver um negócio aqui? Olha aqui, o Emerson Maria foi o primeiro nome que surgiu, certo? Foi. Era a unanimidade. Isso, também. Um treinador que foi bem no Vila Nova, um treinador. Mas olha só a característica do Emerson Maria e do Argel. Completamente diferente. Então tu não pode, um time de futebol, nós não podemos ser assim. E agora com o Geninho, né? Nós não podemos ser assim. Tu vai comprar um carro, não, eu quero um Gol e tu quer um Mercedes. Não dá, não tem jeito. Então assim, um é totalmente diferente daqui. Daí tu pega o Geninho, que é um estilo mais do Emerson Maria. Né? Mas também é diferente. Aí vem o Lisca. Porra, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Então, linha de conduta, padrão de atitude, quem não tiver isso aí tá morto. Mas o Criciúma não tem padrão de jogo, mas o esquema tático. O Criciúma não tem. Mas a gente também... Mas algum dia vai ter que ter. Mas a gente não também, faz isso. Mas a gente também pode estar cometendo aqui um erro. Um erro pelo seguinte, porque isso tudo aí, de Lisca, de Geninho, de Cavalo... Não, Cavalo, a gente sempre não, que realmente eles fizeram. Mas isso aí não é a imprensa que está criando. Não, o Lisca esteve aqui. Não, o Lisca esteve aqui. Mas fora o Cavalo, e o Argel, a direção lá se manifesta que teve interesse nesses outros. Não, todas as notícias esteve aqui conversando. Todas as notícias saíram dentro do clube. Todas. O Lisca sempre intervalo aí. A Radar lançou a campanha Heróis do Futuro, né? Foi durante todo o ano, né? O lançamento foi desde o início desse ano. E o objetivo da campanha durante o ano foi valorizar as crianças, os adolescentes, que são de entidades beneficentes como agentes transformadores do futuro, através da educação e da profissionalização. Empresas Radar dando mais um exemplo de responsabilidade e consciência social para toda a nossa região. Empresas Radar, telefone 3461-6363. Intervalo, instante só, depois eu leio o recado do pessoal. Não saia daí. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida. No Ponto das Tintas você encontra as melhores marcas e preços e condições super especiais. Ponto das Tintas trabalha com aplicação de grafiatos, massas em geral, texturas de parede e tudo de tintas imobiliárias. Ponto das Tintas ao lado da rodoviária de Criciúma. Telefone 3437-0191. O Rodrigo Salvador, o Criciúma está perdido, sem planejamento. O Jaime tem que achar alguém que una a imprensa, a torcida e o empresariado para um bem comum. Ele está sozinho e tem que mudar a forma de pedir apoio, ele consegue afastar todo mundo. A Cleusa Afonso, Gisele, já está melhor, boa noite a todos, obrigada, já estou ainda com tosse, mas estou melhorando. Gilmar Margotti, boa noite a todos. Orlando da Silva, hoje o programa com uma turma de peso, Ney, Minestra e Plácido. Nem Minestra. Por que Minestra? Ricardo Martinello, Coutinho, por que não anunciaram ainda o treinador? Porque não tem. Andrei Correia, o Criciúma tinha que procurar o João Henrique depois do último jogo e já acertar com ele e tentar renovar. Perder para o Fortaleza, que enxergou lá do Nordeste, foi mais rápido, é a opinião também do Andrei Correia. Pelo WhatsApp o pessoal também está interagindo conosco, por exemplo aqui, ó, boa noite, por favor, qual o treinador, né? Já tem algum perfil? Quais jogadores que têm contrato com o Tigre para 2018? José Roberto Machado Júnior está perguntando. O Reginaldo Giassi de Sara, boa noite, tem uma pergunta para o Coutinho. Vale a pena trazer o Argel e gastar 30 a mais por mês e com isso comprometer futuras contratações para compor um elenco competitivo para 2018? O Reginaldo Giassi de Sara. Olha, eu penso, já falamos sobre isso aqui, né? Em alguns momentos tu tem que abrir mão de uma situação.
E o Cristiano trouxe ano passado, eu não tenho ainda em mãos isso aqui, não sei se o Ney tem, o Bizete, mas usou mais de 45 jogadores, em torno de 45 jogadores, mais ou menos. Sim, por aí. Usou, né? Tirando os meninos, entre os quais estava o João Henrique, o Carlos Eduardo, a turma toda ali, né? Vão ficar 12. Tirando então, os meninos. Tirando esses 12, não. Os meninos são 12. São 12 meninos. São 12. Então, ficariam 33 jogadores, dos quais 4 vão ficar. Sim. Os 2 goleiros, que eu não ficaria com o Luiz, certo? E os 2 zagueiros. Rafael Silva e o Edson Borges. E o Edson Borges, que tem contrato até O Jarita maio. não vai ficar. Quem? O Jarita? Não. Então, veja só, de 33 jogadores, novamente, vão ficar 4. Certo? Então, tu pode deixar de trazer 2 desse aqui e dar o 30 para o Argel. Isso aí. Se o cara aqui, se eles acharem que... Pensando dessa forma, sim. Eu já falo para eles, Argel, o negócio é o seguinte, na opção, nós vamos ter 30 jogadores, 12 da base, pronto. Mas esse é um projeto. Tu tem que ter alguma coisa para dizer, para tu sedimentar. Tu tem que dizer tu tem que ter um projeto. Eles não têm, é isso que falta. O Criciúma vai contratar 9 jogadores. 9 agora. 9. Não tem que trazer no mínimo 15. Não, vai contratar 9 agora. Mas vai usar a base com 9 jogadores. Só tem 12. Eu sei, mas aí vai usar a base, né? Vai usar o quê? O Chico? Que não jogou nenhuma partida? Não, mas vai usar quem? O Bessa? Que tá na tem os 2 zagueiros. O Criciúma vai contratar um volante, 2 laterais. Existe a possibilidade do Marlon até voltar, mas parece que o Fluminense quer ficar com o Marlon. Então, vai ter contratado 2 laterais, um meia agora, mais um meia agora porque perdeu o João Henrique. Não vai ter que trazer volante? Sim, um volante. Sim. São um volante, e 2 atacantes. Então, o Lucão não vai ficar? Não, já foi. Mas já é assim, então, com 9, se vierem 9 jogadores, se tu tiver 12 da base, dá 21, não chega. É pouco ainda. Não dá. Tu tem que ter mais gente. Não, mas provavelmente 9 vem agora, né? Além desse pessoal que já está no time de cima, no profissional, vai ver mais gente da base. Eu estou contando assim, quer ver? Mas 12 com 4 dá 16, Carlos Eduardo, 25. Sim. Nino 2, Jansson 3, o Vinícius 4, que é o outro guri da base, o zagueiro. Tá. Certo? Chico 5. Certo. Carlos Eduardo já falou. Já. Jean 6. Jean Mangabeira. O Barreto. 7. O Dodi 8. O André. Eu contava com o João Henrique. O André. Não dá mais. O André 9. O Calil 10. O Bessa 11. E deve ter mais algum. O Carlos Eduardo. Um goleiro. O terceiro goleiro. O terceiro goleiro. Vinícius. Eu falei Vinícius, o zagueiro, mas é Vinícius o goleiro. Mas tem o zagueiro também. Cristiano. Então dá 12. Cristiano, 12. Com mais os 4 dá 16. Não, mas vem o pessoal do Sub-17 também. Tá, mas aí é o seguinte, aí é a mesma coisa que chamou o Coelhinho da Páscoa no Natal. Mas os 4 que vão renovar, dá 16. 16, mais 9 dá 23. 16 dá 25. 25. Tá bom. Não, mas para começar... Não, mas só que é o seguinte... Precisa que esses 9... Daí é o seguinte, eu contei aqui o Chico, eu contei o Vinícius, eu contei o Cristiano, que eu não sei se vão jogar, certo? O Andrew, certo? O Calil, desses que eu falei aqui são 5 já, nenhum é titular. Mas o Jean Mangabeira pode jogar. Jean Mangabeira? Jean Mangabeira me lembra Mas aí não sai que o Barreto? Aí sai o Barreto? Jean Mangabeira me lembra o Bolé. Se tiver um paralelepípedo ali, ele chuta. Tá, mas aí sai o Barreto? Sim, claro. Aí sai o Barreto? Não, ele joga com 2 volantes. Não, mas e o Dodi? Não, mas o Barreto, o Barreto pode ser titular de um time para fazer uma boa campanha no Cristiano? Pode, se melhorar a cabeça dele, pode, porque ele já foi convocado. Ele foi convocado para a seleção brasileira várias vezes, sub-20, é porque alguma coisa ele tem. Ele não cresceu, o Pizzetti. Ele não cresceu porque assim, ó. Mas tem que ver isso aí. Tu vê o potencial, esse menino, por exemplo, o Mangabeira, é um jogador que tu tem que ver. Ele pode crescer, certo? O Barreto está quanto tempo jogando aí? Por quê? O Barreto não cresceu nada, ele decresceu. O Dodi, por exemplo, o Dodi teve um estágio lá em cima e terminou o ano lá embaixo. Mas então mas é por quê? Tem que recuperar esses jogadores. Tem que recuperar. Tem, o time precisa recuperar esses jogadores. É possível. Talvez a confiança, sei lá, mas tem que fazer alguma coisa. Talvez aí que o time esteja pecando com esses jogadores. É possível. Boa noite, pessoal. Gostaria de participar dos brindes, dizer que vai dar tudo certo com o Milioli, também dizer que a nossa chapa está na Libertadores, eles merecem. Abraço, Gil Moraes. Só me dá um minutinho, que também eu não fiz isso, né? Quero mandar um grande abraço para o Chico aí, dizer que a gente está torcendo demais por ele. É isso aí, boa noite, parabéns ao programa referente aos contratos dos jogadores. Quem são os responsáveis para renovar? O Jaime Constâncio do Centro está perguntando.
Quem que renova? Tudo é o Jaime. Tudo é o Jaime. Emerson Almeida. Mas precisa o aval dele. Por exemplo, o que estaria fazendo hoje o Emerson Almeida em Porto Alegre? Ele foi... A serviço, lógico. Não, ele foi particular. Ah, particular? Particular. Os filhos dele estão lá ou estão aqui? Não, o filho dele está... Ele tem 2 filhos que jogam bola. Em São Paulo. Um está no São Paulo. Ele tem 2 filhos muito bons de bola. Um está no São Paulo. Mas são meninos, né? Não são... Gilmar Margotti de Medeiros, do bairro Pinheirinho, diz que quer participar. Não adianta todos ficarem sonhando com títulos e acesso do Criciúma, uma limitação financeira não vai deixar nunca. Boa noite, qual o atual plantel do Criciúma, Leandro do Centro? Se a gente analisar hoje o elenco do Criciúma, é assustador. Assustador. Né? Porque se tu não pode chegar hoje e apostar nessa garotada aí e jogar eles para... O catarinense, que nós vamos disputar agora, é mais difícil que a Série B, na minha opinião. Concordo. É mais competitivo. Claro, porque Figueirense, Avaí, Joinville, Chapecoense, Tubarão. E o Tubarão que vem agora também. E daí? O mais ruim desses aí que tu falou é o Joinville. Mas tem poder de investimento. Tem poder de fogo. Daqui a pouco você reúne 2, 3 lá e vão investir, né? É diferente do Tubarão, por exemplo. O Tubarão é limitado também. É igual a Série B do ano que vem, com esses times que caíram, são todos times, no mínimo, do mesmo nível do Criciúma, mas com mais poder. Agora entrou Curitiba. Curitiba tem muito... Na minha opinião, Curitiba é o time de Ponte Preta. Ponte Preta é... O próprio Avaí e o próprio outro... Figueirense? Não, Figueirense não. Figueirense não caiu. É Curitiba, Figueirense já Avaí, não, sei. Curitiba, Avaí, Ponte Preta e o Atlético. O Atlético Goianiense é outro time que terminou bem o campeonato. É time de capital, né? Aí tem mais poder de fogo. Mas o certo era assim, o certo era organizar a casa agora, no começo. Eu, sinceramente, faríamos um pacto geral aqui. Ó. Vamos organizar o Criciúma. Não interessa se não for campeão catarinense, se não subir esse ano, mas vamos recuperar o clube, gente, o clube. O Criciúma tem que voltar a ter gente naquele estádio ali, ó. Vamos pensar num restaurante, né? Eu estou falando assim, eu estou falando para a gente conviver, certo? Quem é que vive no clube hoje, né, Ney? Não, ninguém vive mais, certo? Então o conselho faz parte da... A gente tem trabalhado nas comissões, né? tem várias ideias aí surgindo, mas é uma questão de tudo tem que ter um pouco de investimento, o mínimo tem que ter. Né? Então, tem diversos projetos aí bem trabalhados pelo pessoal da comissão que vai levar ao conselho. Então, são ideias interessantes. Projeto Não, para se utilizar, por exemplo, o Heriberto Wilson, para dar mais vida ao Heriberto Wilson. O espaço, né? Para dar mais vida, não, para dar vida. Chamar, a estrutura. Para chamar o sócio, o torcedor, enfim, lá para o Heriberto Wilson participar mais, para conviver mais. Hoje eu te pergunto assim, o Criciúma sempre foi a nossa referência, certo? Então, o cara chegava na cidade aqui, onde é que eu vou almoçar? Vai no campo. Onde é que é? Perto do campo. Exatamente. Não, é ali, o campo é aqui, do lado é o posto, pronto. Hoje não, hoje ninguém vai no campo, no CT não pode entrar, certo? Só com autorização, e é o correto, certo, loja, né? Correto. O campo não tem o que fazer. A loja, eu falei que está com problemas, alguém me disse que está com problemas de venda comerciais. Então, tudo isso, por quê? Porque falta cliente, gente. Se não tiver gente circulando, não vende camisa, certo? Não tem sócio. Mas começa por tu fazer um time competitivo, um time que tu veja, que todo mundo, que a imprensa, que os próprios setores, que vê que existe uma possibilidade de chegar em algum lugar. Aí o resto vem mais fácil, tudo o resto. Agora, se tu não enxerga isso aí, se tu não consegue, se tu não admite, como nós estamos falando com isso aí, tu está dizendo agora que o campeonato catarinense é mais difícil do que a Série B, eu concordo. E tu já com isso coloca, curto, né? Tu já coloca o Criciúma lá atrás. Não são 38, são 17 datas. Então, perdeu 2, se tu nem tá fora. Se tu nem admite que o Criciúma seja um dos favoritos para ganhar o catarinense, como é que tu vai atrair para... Não, mas eu não sou eu, não, tu também. Claro, sem dúvida. O Criciúma não é favorito para ganhar o catarinense. Somos nós, claro que não Pode até ganhar, tomara que ganhe, né? Mas então é nesse sentido que eu digo. Tem outras situações que a gente precisa parar. Mas o carro-chefe é o futebol, não adianta. Se tu tiver um time bom, a torcida vai, e aí tu pode fazer isso tudo que tu está dizendo. O que leva o torcedor ao campo é o time, né? É um time competitivo. O Criciúma, infelizmente, nos últimos anos, não teve um time competitivo. Olha só a situação. E está se projetando aí, porque a gente está discutindo aqui técnico, mas a gente, como a gente começou aí, ó. O Criciúma não tem um padrão. Projeto. Não tem linha, tem uma linha de conduta. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar como exemplo aí, todo mundo está pegando a Chapecoense.
Chapecoense contrata jogadores pontuais, porque ela tem um padrão a seguir. Ela traz o técnico para o padrão dela, não o time, o elenco vai se moldar, o técnico vai chegar. Não, o técnico tem que vir se enquadrar no padrão. Mas olha só o Chapecoense. O Chapecoense perdeu o time inteiro, certo? O time inteiro. Daí quando montou um outro... Não só o time, a diretoria praticamente. Tudo. Aí montou um outro time. Tá, e em cima desse time, quantos foram contratados? Depois que eles montaram o time, não veio mais ninguém. Perderam alguns. Eles perderam alguns bons jogadores. O Giroto no meio e o ponteiro direito. Ponta, bom, aquele bom é... o ponteiro, como é o nome dele? Rosso não, como é o... Era o melhor jogador do dia. Não. Giroto no meio e ele na direita. Ali, como... Isso. Mas eles fizeram a reposição pontual. Sim. Eles não fizeram qualquer jogador. Eles foram ao mercado buscar um jogador com as mesmas características. E aí que está a diferença. Trouxeram de volta alguns que serviram, que era o caso do lateral direito, o Apodi. Claro, o Apodi. Trouxeram de volta o preparador físico, que trabalhou antes da turma que faleceu. Trouxeram de volta o Maringá, que fazia parte do mesmo sistema, e seguiram a mesma linha deles. Com a grande força que lá a cidade é unida, né? A cidade é toda a região, né? Toda a região. Todo mundo, quer dizer, então, banca, né? Banca que eu digo em todo sentido de aprovação, de apoio, então também é uma grande vantagem. Os caras acreditam neles, né? Acreditam. Mas não vai acreditar. A cidade acredita nos caras. Mas não vai acreditar. Toda a região oeste é Chapecoense. Pois é, nós aqui no começo, é diferente. O Angeloni, quando assumiu o Criciúma, se ele fosse candidato a prefeito, ele ganhava com 100%. Não sei. O quê? O Mossi. Não, mas o Moacir não. O Moacir ganhou a Copa do Brasil, foi as quartas. Não, mas é diferente. E, no entanto... O Angeloni, meu Deus do céu, ele se tornou um ídolo na cidade. Depois entregou o comando para quem não sabia nada, se perdeu também. Vamos a mais recados. Juarez Rigoni. Vamos imaginar que o Criciúma fosse um filme, que não existe atores bons e a direção fosse um qualquer. O cinema iria alguém? Agora, se você colocar uns atores bons e a direção do Steven Spielberg, vai lotar o cinema, o estádio. Juarez Rigoni que fez essa comparação. É isso aí. Mas aí é filme de terror, hein? O Spielberg. Mas aí tem que haver investimento. Daí podia ser ele tem razão em tudo isso, só que tem que haver investimento. Um Tarantino, quem sabe. Darlan Rocha, pergunta o que precisaria para o Argel voltar para o TIG. Quero participar do sorteio, Pedro Carlos Mendes, contrato o Argel logo. Boa noite, amigos, Marco de Floripa. Grande abraço a todos vocês. Agora só nos resta aguardar 2018, esperar que Silvio Alfarra tome as melhores decisões. Espera-se, né? O Criciúma hoje é uma várzea. Já faz mais de um mês que o time não tinha mais perspectiva no campeonato e ainda não tem nenhuma definição para 2018. Pior presidente dos últimos 30 anos, a opinião do Ramires. E boa noite, é o cabeça de área do Sub-17, aquele Crespo, que jogou com camisa 5 na final, já tem que subir pro profissional, o Crespo. Tubarão vem forte, o Carlos Wenzin está participando aqui, o Antenor Salvador, o Altenor. Só acredito no Criciúma se trazer a diretoria toda da Chapecoense. O Eduardo Soares, Tigre já contratou bons nomes, mas não deixaram eles trabalhar. O Vadão, Caio Júnior, outros. Marlon Robson da Cunha. Para nós deu certo, o Argel tirou a gente da Série C e manteve o Criciúma na A. Mas é aquilo que a gente falou, né? Foi tiro curto. Tira de campo aqui, vai lá, pode falar, gente. Foi tiro curto, né? Essa é a diferença. Ele veio para fazer aquele trabalho ali, é aquilo que eu disse, tem prazo de validade. Pois é, mas daí ele ia ficar para o ano seguinte. Daí ele queria, né? Não, ele queria não, todo mundo queria. Não, todo mundo mesmo. Todo mundo queria. Mas aí o diretor disse que ele não tinha o perfil para montar uma equipe. Verdade. Certo? Aí ele foi embora, aí o cara que veio com o perfil montou aquela equipe. Nós não ficamos com ele porque ele não tem o perfil para montar uma equipe. Para o nosso time do ano que vem. Então essas coisas são coisas que parecem pequenas, mas que não são. Mas hoje eles são amigos. Já foram convidados, ele já foi convidado para o almoço, a jantar na casa desse desafeto dele, e hoje já são amigos. Pois é. Mas é uma situação. Agora, é aquele detalhe, o Argel montou time aonde também? O Argel montou time aonde? Não, ele já começou a temporada, né? Foi campeão estadual. Se ele foi campeão estadual em alguns times é porque ele montou um time. Entende? Se ele começou o ano é porque ele montou um time. Ele foi campeão estadual. E foi campeão estadual pelo Vitória. Pelo Figueirense também. Pelo Internacional. Internacional. Pelo Internacional. O Internacional ele não levou ninguém.
O Internacional tinha aquela... Já tinha até batia demais, né? O Internacional já era ruim de natureza, é muito ruim o Internacional. Agora o Figueirense, ele também não teve muita influência na montagem do grupo, não. O Figueirense já tinha um grupo montado, mas então, com problemas, e aí trouxe o Argel para solucionar. Mas então ele tem mérito também, porque não, ele tem se ele mérito. Conseguiu ajeitar, não é só ele, tem outros treinadores que às vezes chegam com um time já montado e consegue dar uma sequência, né? Foi o que ele fez aqui quando ele tirou o Criciúma ele manteve o Criciúma na Série B. Quer dizer, ele tirou o Criciúma de uma situação complicada. Ele mandou vários jogadores embora, não foi? Ele por exemplo, deu a oportunidade para o Henrique naquela época. Entendeu? Então, teve méritos nisso. E nós temos alguns times aí esse ano que apareceram bem aí. Eu me impressionei com um time que jogou aqui. Impressionei não, achei um time bem arrumado. O Luverdense. Eu falei que ia cair, que era muito fraco. Mas aquele treinador tem 36 anos. Então, de repente, tem que olhar algumas novas possibilidades aí, né? Para trazer, quem sabe começar um outro trabalho. Porque a gente está com muita figura carimbada também, né? É Argel, é Geninho, é não sei mais quem, tá louco. A mesma turma de sempre, não tem jeito, né? Roda, traz o Paraná ganhou com o auxiliar, né? O Paraná subiu com o auxiliar do Lisca. Exatamente. Quer dizer, quem fez todo o planejamento, então, montou o time do Paraná foi o Lisca, arrumou o time do Paraná. Porque quando o Lisca entrou, o Paraná estava lá embaixo. Mas aí, pô, já brigou com todo mundo. Mas é um técnico que tu não consegue, não é confiável. Ele brigou lá com o diretor. Tem ele? Claro. Pelo amor de Deus, né? A RF Sul Caminhões e Ônibus é a concessionária padrão Volkswagen MAN. Possui amplas e modernas instalações, uma completa estrutura de atendimento, oficina, peças originais com a qualidade RF Sul para atender toda a região sul-catarinense. RF Sul, sua concessionária autorizada, Volkswagen, MAN Caminhões e Ônibus, BR-101 Vila Nova e Sara, telefone 3468-7600. Intervalo, já já. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. Estamos de volta com o programa Dentro da Área. Vamos a mais recados aqui. O pessoal interage conosco e concorre a um chaveiro, uma toalha Colina Veículos, um frango assado, maionese e 2 litros de refri, cortesia quiosque do Tigre e também uma camiseta da Oceano Brasil. Ligue, participe ou interaja nas nossas redes sociais. Maria de Fátima Cardoso, o programa está muito bom. Eliel Albino também está participando aqui. O Regis Antônio. Deixar um abraço a todos e dizer que, na minha opinião, a única maneira de o Criciúma melhorar e se erguer seria contratando o Argel, a opinião dele. Seu Pedro, o Criciúma tem mania de trazer e contratar gente que já foi bananeira, ó, que deu cacho e por isso não chegamos a lugar nenhum. Já foi provocado que eles não entendem, ou já foi provado nada. Ou melhor, foi provado que eles não entendem nada. Fica contratando caco que não serve para o time, infelizmente. É a opinião do seu Pedro, se dirigindo, acho que ao Argel e a outros que já passaram por aqui, né? O Criciúma teve o troféu Gustavo Kirten aí, o troféu Guga Kirten, e 2 jogadores foram indicados para disputar com os melhores do campeonato, Dodi e Alex Maranhão. Então é o seguinte, ó, para quem viu o Silvinho jogar, eu era contra o Silvinho, só que não adianta, tu tem que reconhecer, né, que o cara jogou, né? Ele jogou esse ano aqui no Criciúma, né? Foi um dos melhores, se não o melhor. Certo? O Luiz.
Agora, como é que alguém vai votar no Alex Maranhão e no Dodi? Então, vamos começar por aí. Então, tem opiniões que não dá, né? E também, já que tu, aproveitando, hoje, antes de vir para cá, eu vi os melhores do campeonato de 2017, né? Inclusive com alguns jogadores ganhando mais do que um prêmio. O Jeromel do Grêmio, ele ganhou o Fair Play, porque o Grêmio foi o time mais disciplinado. Né? O Vanderlei ganhou como melhor goleiro e a melhor defesa. O Hernani foi o que ganhou 3 prêmios como melhor meio campo, o gol mais bonito, e mais um que agora eu esqueci. Técnico revelação do Corinthians. O Bruno, o Arthur do Grêmio. O Grêmio também melhor jogador da posição e o jogador revelação. E a seleção foi assim: o goleiro Vanderlei dos Santos, 3 da zaga ali são do Corinthians, é o Fagner, o Balbuena e o Guilherme Arana, e o Jeromel do Grêmio. Meio, aquele do Botafogo, o Bruno Silva. O Bruno Silva, o Arthur, o Hernani e o do Cruzeiro, Thiago Neves. E na frente, os 2 centroavantes, né? 2 artilheiros ali, o do Fluminense. O Jô e o do Fluminense, aquele degolador, o ceifador. E ficou fora, que nós estávamos comentando aqui off, que o Luan não podia ter ficado fora dessa seleção. Não é só o Luan, né? O lateral direito do Corinthians não podia ganhar também. Pois né? Ele foi irregular. Seria aquele do Cruzeiro, né? O lateral esquerdo. O lateral esquerdo do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Não, o direito. O Fagner. Direito. Mas quem é o Fagner? Pois é, mas quem é o direito? O Fagner é direito. Direito. Mas ele foi mal no campeonato, Ele foi mal no campeonato. Defesa sólida, né, do Corinthians. Acho que foi que menos. O Luan tinha que estar na seleção, certo? O gol mais bonito tinha que ser o do Otero, aquele do meio campo. É verdade. Mas fazer o quê, né? Eu não sei se vota pela internet, é isso? Não, são os jornalistas que falam. Não, jornalista. A galera, tinha 3 da galera, por isso foi o Hernani que ganhou o prêmio também, foi o jogador da galera. Então era o Hernani, o Jô e o Juan do Flamengo. O zagueiro. Da galera. E a galera resolveu. Aí sim, são os caras. Mas isso aí é porque é o Hernani. Vai ganhar do Corinthians e Flamengo sempre, né? Os caras votam mais vezes. Não, mas o Hernani ganhou do São Paulo, né? O São Paulo também tem uma torcida muito grande. Mas acho que o lateral direito do Grêmio foi muito mais efetivo do que o do Corinthians. Como é o nome do lateral direito do Grêmio? Ele chuta forte o lateral direito. Eu acho que ele foi muito mais jogador do que o Fagner. Nós tivemos outros jogadores bons aí, né? Mas também concordo que o Luan não podia ficar depois fora. Depois, assim, para acomodar as coisas, tu coloca o Dourado, né? Rodrigo Dourado. Não. O ceifador. Do Fluminense. E os dois, por quê? Um time não vai jogar os dois, né? Nunca, né? Não podia ser. E nem convocados para a seleção, acho que não vou. O Jô, eu acho que merecia, né? Para mudar a forma de jogar. O Jô, né? É que não tem um plano. Eu convocaria o Jô também. Eu também convocaria. Não tem um jogador referência como o Jô. Mas aí foi interessante nesse campeonato aí do brasileiro, foi legal, né? Porque nós tivemos uma última rodada inacreditável, né? Incrível, né? Com mudança a todo momento, de rebaixamento, e Libertadores, e sobe um, desce outro. O Botafogo caiu fora da Libertadores. Pois é, o Botafogo. Um gol, né? Tomou o gol do Atlético Mineiro e ficou em 10º. Agora São Paulo. São Paulo estava ganhando o jogo e estava na Libertadores. Botafogo do Cruzeiro. Botafogo. Perdeu, foi para 13º. Cruzeiro, né? Isso, mas veja bem, se o Flamengo ganhar aí entra o Atlético. Entra o Atlético Mineiro, não entra mais o Botafogo. Veja bem. Ficou em 10º lugar. Agora, para mim, todo o bom trabalho que fez aquele treinador, né? A grande sensação do campeonato, eu acho que foi para todo mundo, cantado em verso e prova, foi a Chapecoense, né? Foi. Pela recuperação, né? Tanto que a Chapecoense foi o time que fez mais pontos no segundo turno. Ela fez 32 pontos no segundo turno. Olha só. Depois da chegada do Gilson Kleina, né? Apesar 10 jogos. Apesar que ele entrou também numa hora boa, porque o interino ali também estava bem, hein? Estava muito bem. Ele entrou e consolidou. São 10 jogos sem perder. Não, e sem dizer que lá atrás a Chapecoense tinha se classificado para a Libertadores. Ele derrotou o Lanús lá dentro. Aí foi um erro houve um erro logística, né? A direção tomou uma atitude garantindo que o jogador poderia jogar e perderam os pontos. Mas interessante desse jogo da Chapecoense que o gol que o Túlio de Melo fez, né, aos 49 do segundo tempo, além de derrubar o Curitiba, de classificar a Chapecoense, salvou o Vitória. Que é do Mancini.
Do Mancini. É interessante. O Mancini, que era técnico da Chapecoense, foi salvo por um gol da Chapecoense lá, né? Então o futebol é super interessante, né? Legal, né? E chegaram a falar do Mancini hoje pro Criciúma. Pelo amor de Deus, você está tendo dificuldade de trazer o Argel, imagina o Mancini. O Mancini é um treinador bom, né? Mas é caro, né? Mas é caro, ele é caro. Tá outro nível, outro patamar salarial. Tá difícil para o Criciúma conseguir esse técnico que eles tanto querem. Eu não sei como é que eles vão fazer para trazer esse técnico pagando bem e um técnico que consiga agregar. Se eles pensaram no Emerson Maria, pensaram no Janinho, que é um estilo mais ou menos parecido, eu traria o Pingo. O técnico... O Pingo era o treinador do Brusque, não, né? Foi. Não. Mas ele foi. Não, já foi, né? Não, agora não era o treinador do Brusque. Coutinho, o Criciúma, se ele quiser... Eu acho que não. O Criciúma, se ele quiser almejar qualquer coisa, ele precisa trazer um técnico, e aí não vou dizer qual é o técnico, mas tem que trazer um técnico e apostar nele no mínimo por um ano, no mínimo, para não falar em 2 anos. Porque se ele quer aproveitar essa gurizada de base, ele tem que trabalhar com isso aí, cara. Não adianta querer, não ter dinheiro. Mas quem seria esse técnico? Que investimento? Mas quem seria? Não sei. Mas então veja bem. Ele tem que usar um técnico para apostar um ano. Eu não vejo a necessidade de trazer um técnico com grande experiência. Por quê? O Criciúma sempre teve a tradição de revelar técnicos aqui também. Mas e ainda... O Zé Carlos, quando veio para cá e foi campeão, em 86, o Zé Carlos não era conhecido, era um ex-jogador. Ele tinha parado de jogar, foi auxiliar no Cruzeiro, depois foi treinar o time da 2ª divisão lá do Campeonato Mineiro, e aí veio para o Criciúma. O Moacir é que trouxe. Mas nós mesmos aqui, quando o Dalfarra fez o contrato com o Cavalo, nós fomos contra. Eu fui contra. 2 anos de contrato com o Cavalo, 70 e poucos pau por mês, 2 anos, entende? Então, para fazer um contrato de 2 anos... Por um ano, né? No mínimo por um ano. Tu tem que apostar mas certeza. Aí que tá. Por isso que eu digo, olha qual é o perfil do técnico, é isso que nós queremos. Traz por um ano, sem compromisso dele ter que botar jogadores que ele traga. Por isso que eu digo. O clube tu vai ter que usar aquilo que tu falou. Nós temos esses 12 que eu acho que cabe, tu tem que usá-los, tu tem que explorá-los o melhor que eles têm para fazer com que nós criemos um padrão de jogo. Tem que ser um técnico que explore a característica de cada jogador. E não botar o jogador em favor do grupo. Porque não é, esse jogador é de determinado empresário e ele exige que nós botamos. Não, um técnico que infelizmente não vai dar para trazer para cá, porque eu acho que ele vai renovar o contrato, é o Claudinei também. Esse do Avaí é bom, rapaz. Olha, eu acho. Mas o presidente já disse, ele já renovou. Não, ele não renovou ainda. Ele depende da eleição. Se o atual presidente ganhar, ele será o técnico do Avaí, o presidente já falou isso. Falando em Florianópolis, o Figueirense vem forte também, hein? Também. Porque o grupo que assumiu agora, eles não ficaria se fosse para a Série C, né? Em ficando na Série B, vai ter um investimento bem grande lá. Vão pagar as dívidas e fazer um investimento no time. Então é mais um pepino para o Criciúma aí. Agora, isso aí, hoje é dia 4, né? Dia 4. Dia 4, aliás, um abraço para os nossos amigos mineiros, né? Que é o dia dos mineiros, né? Mas o tempo está passando, né? É sempre assim, né? Daqui a pouco é dia 15. Deixa para a última hora, já era para o Criciúma ter um novo técnico, já está contratando os jogadores, está com o elenco praticamente montado. Joel Santana foi cotado aí. Quem? Joel Santana. Não, Joel. Joel Santana tem uma brincadeira na internet. Queria trazer ele o Yazid. Entrega as taças, o papai Joel vem aí. Tem aí um post aí, o pessoal brincando, mas é claro que deve ser gozação. Aquele técnico que deu aquele padrão de jogo pro Audax, depois não aconteceu mais. Aquele já foi contratado pelo... já foi. Aquele é o técnico... Felipe Diniz. O Eduardo, Diniz, né? Eduardo Soares. O técnico pra... É Diniz. É Diniz, não é? É Diniz. Para criar uma forma nova. Ele foi contratado, não sei agora. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Criciúma teria que planejar o futebol. Foi contratado pelo Guarani. A torcida e a imprensa teriam paciência? Benício Spilleri, parabéns pelo nível do debate. Olha o Benício Spilleri. Um grande abraço, Benício. Um abraço. Gente boa, gente boa. Audiência privilegiada. Agora o futebol é interessante, né? Porque tu não pode fazer loucuras, né? Mas tem que fazer. Por exemplo, o que eu penso no time de futebol, o Criciúma não pode trazer grandes jogadores, caros, não pode. Mas tem que ter 3, 4 destaques aí, não tem? Pô, então a única coisa que não funciona em time de futebol é esse negócio de isonomia, que todo mundo tem que ganhar igual. Vai usar os guris, mas traz 2, 3 que chamem a atenção do torcedor, né? Claro. Da mídia. Pronto. Diminui a quantidade. Aquilo que nós estamos reclamando aqui, 30 mil a mais para o técnico, se é que eles acham que esse aí que é o ideal, também tem que fazer com os jogadores, trazer 4, 5 jogadores
pontuais que tu acha que vai resolver o problema e depois traz menos. Não precisa trazer 30 e poucos como fizeram esse ano de novo. Nós montamos um plano aqui para o Cristiano gastar 600 mil, né? Dava a encher o time, né? 5 de 40, certo? 10 de 20, certo? E mais guriada. Dá 600 mas mil. hoje 10 de 20 é complicado tu achar. Será? Não, acha. Não vem. Agora, falta ao Criciúma também aquilo que o Criciúma sempre fez, né? De garimpar, né? De garimpar, no interior, aqui no estado. Quantos jogadores o Criciúma observou do Campeonato Catarinense ou dessa Copa Santa Catarina? Vamos lembrar que o goleiro titular da Chapecoense jogou pelo Tubarão, entendeu? E era o terceiro goleiro. Lá na Chapecoense. Não, ele não era o titular do Tubarão. Era. Ele era. E acho que ele vai ser vendido agora. Ele passou a ser o terceiro goleiro em Chapecó. Lá era tudo bem, mas ele não era o titular do Tubarão. Claro que era. Agora, o Tubarão tinha, por exemplo, um jogador veterano, que era o Renteria aquele, de repente servia. Foi o artilheiro do campeonato. É isso. Então, arrisca, né? O jogador barato, deve ser. Se o Tubarão pagou, o Criciúma podia pagar, né? Mas vem cá, o Criciúma perdeu o Lucão por quê? Porque ele tem proposta, né? Tem proposta. Não, e depois é o seguinte, né? O Lucão, ele não quis ir no último jogo, né? Para mim, isso é um ato de já estava negociado. Ele era do Vink, né? Já estava negociado. Ele era uma pessoa ligada ao Vink. É uma indicação do Vink, né? É que o Vink trabalhou com eles no Caxias, parece. Não, viu ele jogando no Cruzeiro de Porto Alegre. E ele foi para onde? Eu não sei onde é que ele está, não. Ele tá, mas o Lucão me impressionou quando ele chegou. Tinha proposta do interior paulista. Ele me impressionou muito quando ele chegou aqui, porque eu até falei, né? Um jogador desse, ele deve ter algum problema, né? Que 25 anos, já trabalhou em 10 clubes, já jogou em 10 clubes. Com aquele potencial, ele não explodiu ainda. Mas não deu certo. Não deu certo, não. Deu certo. Né? Deu certo. Ele serviria. Chegou uma hora no Criciúma que ele estava sozinho, né? Marcando no meio campo e tendo que cabecear os caras cruzados, tá louco? Infelizmente a gente não... Ele estava no América de Natal quando veio para cá. Obrigado. Brigou lá. Então, lá quando eu estive em Natal agora no jogo do Criciúma, aí eu fui questionar com alguns torcedores do América, né, sobre o Lucão. Eles gostam do Lucão lá. A implicância foi do treinador, não foi nem treinador, foi do auxiliar técnico com o Lucão, parece, um problema assim. E acabou que ele foi colocado na reserva e o Vink, como viu ele jogar no Campeonato Gaúcho, e ele estava largado lá no América, aí foi uma possibilidade. Agora, eu estou torcendo, Pizzetti, que esse ano termine logo. Porque só tu, pelo esporte, rapaz, olha, o que foi feito com o nosso esporte aqui, com o Criciúma, na Fundação Municipal do Esporte, meu Deus do céu, gente, é um negócio inacreditável. E tu acha que ano que vem melhora? Não sei, mas acaba esse ano, pelo menos acaba esse. Certo? Porque pior do que isso é impossível. Entendeu? Acabaram com tudo. O Criciúma está terminando o ano com 2 mil sócios. Se é que tem, né? Não, acho que não. Se é que tem 2 mil sócios. Acho que não. Entende? E a fundação, sem nada. Patrimonial deve ter uns 600. Vamos lá, então. Nossa, tivemos uma boa participação, hein? Yes. Opa, esse aqui é o premiado. Paulina. Elinho, é isso? Vamos lá, pegar o... Arlindo, ó. Arlindo. Ganhou? Kit, Paulina. Arlindo. Agora um frango assado, maionese refri. Jardel Mariano de Aguiar. Ganhou do quiosque do Tigre. E agora uma camiseta do Oceano Brasil. Frango. Essas camisetas são bonitas, muito bonitas. Miguel Juvencio Marques. Ganhou a camiseta do Oceano Brasil. Plástico, obrigada. Sempre obrigada, prazer estar aqui. Coutinho Um abraço. também. Gente, beijo. Até a próxima semana.